E aí galera, o Anfipt está no ar, mais um dia de Carline, mas hoje o vídeo começa diferente, começa comigo e com o mestre Carline pedindo desculpas a todos vocês, né não, mestre? Vamos que desculpar-nos, né? Vamos. Porque é verdade, na pressa, na correria aqui, que não é desculpa também, mas... Não justifica, não né? justifica. Mas é um motivo. Chegou aqui o cabeçote, a gente começou a medir sem olhar, sem conferir, mas tem um lado muito bom, que acho que a gente precisa resgatar. Vamos nesse. Quando você está com o conceito errado, por mais que você esteja com tudo certo, teu resultado vai estar errado, porque teu conceito está errado. Mas quando o conceito está certo, quando você está errado, porque o que você está aplicando não está no cenário certo, o resultado vai ser errado, né? Mas a conclusão vai ficar com aquilo lá. A gente ficou questionando, será que o VTEC realmente não funciona? Não funciona, né? Então o conceito ele veio a trazer essa dúvida que condiz com o que a gente vai medir agora. Realmente a diferença tem que estar no perfil, não no balancinho, né? Certo. Então isso valida o nosso conceito, né? Que achei maravilhoso desse ponto de vista, tem um lado positivo, né? Quando você está com o conceito errado, por mais que você tenha tudo o cenário certo, você aplica o conceito errado, vai obter um resultado errado, né? Então certo. Isso que me deixa muito feliz, né? Show. Então só para explicar melhor para a galera, aqui no card, em cima da cabeça do mestre, tem um vídeo onde a gente fala que o VTEC ele não funciona. Mas por quê? Porque o cabeçote que o mestre recebeu veio com um comando que não tinha realmente o VTEC. Isso. Então o motor era um D16 com o comando do motor sem VTEC. Então por isso que a única diferença que o Carline viu foi de fato no balancinho, certo? Certo. Beleza. Que era uma diferença assim de tolerância, era na faixa do décimo. Sim. Um décimo não pode trazer mais 20 cavalos, né? E a gente vamos falar agora do comando novo, digamos o comando com VTEC, que realmente tem muita diferença do perfil Stage 1 para o Stage 2, digamos, sem VTEC e com VTEC, né? E é engraçado que a diferença entre eles é uma diferença que a gente também mede na bancada de fluxo. Por exemplo, quando eu faço o diagrama de fluxo, de CFM, eu vou de 2 em 2 milímetros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, que seja. E a diferença entre eles é por volta disso. Não vamos falar agora, hoje vamos falar com mais... Já a gente chega lá. Chega lá. Show. Né? Então, por onde a gente começa esse conteúdo aqui, mestre? Bom, uma coisa que também o pessoal falou, chamou a atenção, eu agradeço, né? Você deveria ter pesquisado, né? Foi bem criterioso. Realmente tem razão, deveria ter pesquisado, então fiz isso. Então foi lá pesquisar. Não pesquisei profundamente, mas entrei no Wikipedia lá e peguei do D12 até o D17. Só uma informação, para quem está se perguntando o que é D12, lá no Japão os Civics saíram com motor 1.2, 1.3, então de fato tem todas essas motorizações, tá gente? Eu não cheguei tão fundo, só fui no modelo do motor, falava D12, B, Y, Z, não sei quanto, um monte de letra, número, me enlouquece. Parece nome de robô. Aí imagina, a gente lida aqui com bastantes motores, né? Então, e não somente aqui do Brasil, depois de fora também. De fora né? também. Então, eu fico enlouquecido, mais do que estou, né? Já fiquei mais ainda. Um pouquinho mais. Então, aí fui ver, fui entender um pouquinho melhor essa linha de motores da Honda. E realmente fiquei muito surpreso, porque do D12... Positivamente ou negativamente? Positivamente. Eles souberam... Tem muita coisa que a gente vai falar aqui, de novo, que confirma o conceito. Sempre não enche o saco com o negócio do RL, porque o RL está atrelado ao cabeçote, com 8 válvulas é um tipo de RL, com 16 válvulas é outro. Será que no RL ruim, por exemplo, em teoria ou numericamente, que a gente entende que está fora dos padrões que deveria ser, e num cabeçote de 8 válvulas se comporta de uma forma, um 16 já não faz tanta diferença. Entendi. E de fato a japonesa se aproveitou muito bem disso. Escuta, eu vou... deixa os caras falarem qualquer coisa aqui, a gente resolve entre nós, né? Então eles pegaram o D12, que tem um diâmetro de 75 milímetros. Aí quando eu fui ver no D13, 75 milímetros. No D14, 75 milímetros. No D15, 75 milímetros. Mesma medida. No D16 lá, 75 milímetros. Só no R18, que foi para 81, que já é outro motor. Outro então motor, o pessoal já começou é do a perguntar. Civic, já. Então,
Falei, e por que eles mudaram? Aí fiquei curioso, fui atrás do R18, tem pessoas perguntando por R18, né? Será que vai ser aplicado o comando? No R18 já tem uma característica que eu ainda não entendi, vou estudar melhor isso. Tá. Os motores novos, eles vêm sem coletor de escape, digamos, o coletor de escape vem integrado no cabeçote, né? Que é o drama do TSI, né? TSI, do EA211 e do R18 também. Drama não, é uma particularidade. É a característica dele, né? Exatamente. Depois eu fiquei pensando, né? Mas vamos fazer um parênteses aí, porque nas versões turbos, né, que utilizam esse tipo de cabeçote, teria um critério de esfriar os gases de escape, porque com as injeções indiretas, né, você, no overlap, você tem uma perda, ainda que você controle muito bem isso, você sempre tem uma perda, né? Que isso faz aquecer muito a turbina. E nesse traspasso, né, overlap seria, estou começando a abrir a admissão, estou fechando o escape, tem um momento de overlap, de que se cruza. Isso. Que seja muito rápido, sempre tem uma pequena transferência aí de combustível, por isso que você vê aquele pá no escapamento, né? Então, isso faz com que a turbina aqueça, que do ponto de vista da termodinâmica... Peraí, vou... Vai lá. Não, vou desligar isso daqui, porque esse não é horário para ligar. Beleza. Não é daqui, viu? Mas beleza, então o que acontece? A entalpia, que é uma forma de medir a energia, né, nos gases, a entalpia ela varia com a temperatura, mas o gás de escape ele tem uma cinemática, uma velocidade e tudo isso. Então, quando você aumenta a entalpia com a temperatura, você aumenta a velocidade deles, a velocidade de saída. Que é o que explica o porquê o two-step. Né? O two-step eu atraso ponto, engordo, porque incho aquilo lá, né? Dou carga porque tem que dar massa, e aí a turbina vai para a casa do chapéu, né? Ela estoura tudo, né? Então, por isso que fica uma coisa contraditória desse ponto de vista. Por que vou esfriar os gases de escape? Estou tirando entalpia, estou tirando inércia. Só que para a durabilidade vai tudo para o saco. Eu aqueço muito a turbina, eu dou muita velocidade de rotação dela, 135 mil, 140 mil, 180 mil. Gira muito uma turbina, né? Então, a durabilidade e a confiabilidade dela vai para o saco. De fato, nos carros turbo a gente sabe que um ano, 2 anos, cai tudo. Cai né? tudo, exatamente. Então, creio que seja mais por isso, mas não tenho certeza. Eu preciso estudar bem mais isso. É uma análise assim muito, como posso falar, muito precoce. Tá. Né? Então o R18 talvez ficou, entre aspas, comprometido por isso, porque eu preciso dos gases de escape quente para sair, né? Inclusive, quando a gente coloca a manta no escapamento, né? Para você conter a temperatura, dentro, né? para ele escoar e ele chamar a admissão, né? Por assim dizer. Sim, então, porque quanto mais quente o gás, mais rápido ele vai embora. Né? Então eu agradeço as sugestões que foram, não vou chamar crítica porque talvez o cara criticou de uma forma talvez um pouco mais... Eu já está ansiosa, né? Porque tem essa crítica também, né? Mas não vou julgar o cara, mas ele me fez muito bem, eu agradeço. Entendi. Porque ele me fez refletir que eu deveria ter pesquisado o que a gente fez. No caso do R18, eu acho que tem essa particularidade do cabeçote com o escape integrado que pode vir dificultar, porque a gente precisa fazer esse retrabalho aí para um bom escapamento, para você chamar a admissão. Né? Mas ele tem algumas particularidades, tem uma versão que não está aqui no Brasil também, que um RL é muito mais apropriado, digamos, para você fazer um motor girador. Que também em 16 válvulas, esquece, porque você tem o K20, e você vê que o K20, o K24, os próprios D, toda a linha D, depois do D13, é tudo com RL, digamos, ruim, né? Entre aspas. Não é apropriado para girar, basicamente, né? Em teoria, né? Aí quando você vai analisar o cabeçote, vê tamanho duto, né? Tanto que eu vou, no kit deles, 1.6, vou ter que usar uma borboleta de 48. Grande. Eu agora entendi, porque o negócio aqui está tudo pensado e faz sentido por causa do RL. Então, a japonesa não é boba, ela sabe o que está fazendo. Muito, 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 muito bem. Então, por isso que eu falo, tem que estudar, tem que ler,
tem que ter conceito né? para você saber por que o duto desse diâmetro, porque o... Aí quando você junta todas essas coisas, eu acho fantástico, porque até agora nenhuma montadora, digamos, me deixou uma pontinha assim e falou, meu, o cara está errado. Né? Nenhuma. Todas que eu fui atrás, todas, desde o Fusca até hoje, tudo que eu li, assim, analisei tecnicamente, o RL, diâmetro de válvula, pistão, claro, um que outro detalhe, inclusive você pega os motores Renault, o F4R, o próprio K4M, todos com RL ruim, em teoria. Não tem RL 0,27, 0,31, 0,32, mas você vê, tem um buco desse tamanho, né, na admissão, e são todos multiválvulas, por isso nunca você vai ver um Renault que seja ruim de torque. Muito pelo contrário. Faz sentido. E faz sentido. Então, eu acho maravilhoso. Quando a gente começa a juntar, puta, então meu conceito não está errado, porque a Honda usa, porque a Renault usa. Então, faz sentido o RL, é determinante. Sim. É determinante. Agora, tem RL ruim, RL bom? Não, depende de onde eu utilizo. Mas eu quero girar 9.000 com uma valvulinha assim, então cuidado com o RL. Né? Porque 0,34 é bom? Depende. Se você tem um buco assim, um pistãozinho assim, uma valvulinha assim, aí pode pôr até 0,35 se for o caso. Depois você vai se virar aí com as consequências de desgaste lateral, que você possa vir a ter, barulhento, porque fica muito inclinada a biela, você percebe que esses motores com RL assim, acima de 0,3, que você escuta uma martelada no motor em alta rotação, né? É por causa de que fica muito cruzado. Entendi. Né? O motor, você pega um Fusca, você não vai escutar um Fusca, o motor não faz esse barulho. Não faz. É super suave. Né? Você pega um motor CVO, o próprio Fiesta 1.6, você gira 7, 8, você não escuta, não sei, fica um som suave. Liso, né? Liso. Então, só muda isso, né? Mas funciona muito bem. Peraí, mestre. Então, fazendo jus a, digamos, as sugestões que esse pessoal deram, né? Então a gente deu essa pincelada, lógico, por cima, sem muito detalhe, inclusive que eu estava conversando contigo, tem versões do D16 que tem 2 comandos. Na verdade é o B16. O B16, perdão. Tem 2 comandos. Não sei, talvez seria uma boa pensar nisso daí, porque eu acredito que a japonesada ela é muito prática, né? Então, utilizando o mesmo diâmetro de cilindro, eu acredito que talvez eles conseguiram, né, fazer esse intercâmbio. De cabeçotes, né? Você vai lá, não está muito estudado isso, mas aí aparece um monte de receita na minha cabeça. Você usa a biela de 140 que não tem aqui, você usa um vira do D15, um bloco do D16 para você corrigir algumas coisas e você deixar teu motor mais para lá. Dá para fazer um Frankenstein, né? Um Frankenstein e com peças todas originais. Então é muito interessante. Legal, show de bola. Eu queria ter grana para fazer esse projeto que o Carlinho tem em mente, viu? Não, mas enfim, vamos falar um pouquinho da leitura dos comandos. Vamos lá. Então o que eu fiz? Eu li o comando com VTEC aqui, né? Tá. Engraçado, porque o primeiro stage, eles abaixaram a bola. Não abre 7,5 como esse daqui, né? Esse aqui na válvula abre 7,5. Tá. Né? Esse daqui, esse abre 6.10, uma coisa assim, né? Tá. E olha que interessante, ele a 0,30 de folga, ele dá mais ou menos 250 graus. E a 1 milímetro de folga, ele dá 184. 184 é a mesma permanência que tem o motor do Cruise, né? O 16 válvulas, né? A 1 milímetro deu a mesma permanência, 184. O 16 válvulas, assim, para a rua, não passa de 180 graus. Tem todos mesmo que é a mesma característica, então, basicamente, porque de número, né, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. No 16 válvulas para a rua, a permanência é muito, muito pequena, né? Só que eles usam 6 milímetros de levante, então fica uma coisa muito macia, né? Muito civil, né? É muito civil. Aí eu fiz a tabelinha e, apesar de ser esse sistema rústico que a gente vê aqui, de leitura, você vai ver aqui o que aconteceu. Né? Olha a rampa aqui. Né?
a rampa, né, ela vai de um décimo num décimo, centésimo na verdade, né? 0,30. Ela é certinha, cara. Então que o relógio milesimal, né? Ela é certinha. Parece que digitou campo a campo do zero ao do tanto. zero, né? Só no outro lado, talvez que tem um pouquinho mais de desgaste o comando, que não bateu tanto assim, mas de né? Mas que isso, estou medindo isso na válvula, tá bom? Só fui medir tudo na válvula, né? E ele deu 6 cravado aqui, né? Mais ou menos. Né? Olha que interessante, 5988, 5988, né? Depois com um perfil diferenciado, né? Mas de um grau para o outro bateu exatamente. Eu fui de novo, falei, cara, é muita coisa. Não, deu. É a mesma coisa mesmo, né? Não é erro de cálculo. Não, nem de leitura, né? Porque apesar de ser assim, meio improvisado, tá tudo bem fixo, tudo bem alinhado, bate mesmo. Que legal. Né? E olha quando fomos pro VTEC, aqui onde a coisa complica. Ele foi de 6 milímetros contra 7,5 que tinha na versão sem VTEC. O VTEC foi para 9,7. Então, a diferença do Kami sem VTEC para o Kami mais agressivo é 3,7 milímetros de levante. Exatamente. É bastante coisa, né? É coisa pra caramba. Cacete. Visto que, só para dar uma noção melhor, o comando que a gente usa no nosso carro, que a gente vai usar, são 11 milímetros de levante, né? Ou é 14? Não, é 13 alguma coisa. Então a gente está falando de um comando de 310 de levante, de permanência. E, óbvio, é bastante diferença, mas a diferença do meu para esse são os mesmos 3 milímetros da esse para o original. Isso. Então é de fato bastante coisa, né? É bastante coisa. Que né? loucura. O teu tem 9 milímetros na válvula, 9 tralalá, e vai para 13. 13,5, né? 13 alguma coisinha. Sensacional. Então, realmente, né, quando a gente falava do conceito, agora que eu peço desculpa, eu falei 250 para 224, né? Então, ele tem bastante levante, mas tem pouca permanência. E 224 seria mais ou menos, isso seria quase um 27,7. Tá. Né? O 27,7 tem 229 a 230 a 1 milímetro, né? E ele abre 11,5. Mas olha a permanência que eles põem lá, 302, né? Por causa do RL. É como se você tivesse uma válvula muito grande. Ou seja, a permanência ela equivale a diâmetro de válvula. Entendi. Né? Eles poderiam ter usado uma permanência bem menor aqui. De fato, nos outros motores, eles abaixam um pouquinho a bola, né? A folga de trabalho é 0,3, né? Aí eu fiz vários testes aqui, lendo, né? Porque a rampa ela começa aqui, quando a gente vê aqui, a rampa de antifolga, né? Até dá para ver aqui na tabelinha. Ela começa, olha, a 0,5 em diante. Isso aqui é rampa. E é grande a rampa deles, né? Então eu fui para 0,3 porque tem esse conceito de frio a quente, né? Ainda. Então eles mudam mais ou menos de 1 a 2 décimos de diferença aí, né? Para frio para quente. Então, mais ou menos tem que bater essa permanência. Mas aí a gente, mesmo você tendo achado a permanência é um pouco pequena, a gente está falando de um carro que saiu original de fábrica, né? Então dá para considerar que é uma coisa até grandiosa, né? É muito grande. Se a gente compara aqui 184 para 224, 194, 204, 214, 224. 40 graus. É bastante coisa. Isso que a gente está falando do D16, que o B16 ainda deve ser muito mais abrupta a diferença de um para o outro. Exatamente. Então, é claro que com essa diferença de comando, talvez com uma programável deveria haver uma potência considerável, né? Pelo menos, eu acredito que deveria trazer um 16,10, uns 35 cavalos a mais. Né? Dessa versão de perfil para essa versão de perfil, deveria haver assim, tudo muito bem ajustadinho, né? Com o combustível que precisa, sem deixar ele sequinho, não, sim. Tudo como tem que ser. Né? Deveria haver com uma potência boa. O que eu vi nesses motores também, nas especificações, a taxa baixa, 9 de taxa, 9,5, 9,2. Não dá nem pra andar no álcool ainda. Tá, tudo bem, o combustível daquela época, mas dá para pôr uns 11, sossegado, sem dó. Tá na zona de conforto ainda, né? Tá. Creio eu que com os combustíveis que a gente tem hoje, um alquinho bota umas 11 de taxa e dá uma...
acho que levantaria mais a potência. Né? Legal. Talvez a queda de potência ou essa diferença tão, digamos assim, tão moderada, seja em parte por causa da taxa de compressão, mas também a japonesada faz isso para manter um nível de segurança maior, né? Muito maior. Né? Uma margem maior. Porque não é brincadeira o que eles fizeram aqui. Para falar a verdade, estão assim, uma coisa muito boa. Né? Por isso, o tempo que eles têm isso. Já tem alguns anos, algumas décadas já. Né? Décadas, eu vi lá, décadas, eles não estão de brincadeira, não. Sabem fazer muito bem. Legal. Então, de novo, me desculpo pelo erro não ter pesquisado, né? Fumo na... Né? Direto na empolgação, né? A gente está cansado. Mas acontece, não tem problema. Ninguém tem culpa aqui, a culpa Imagina. e responsabilidade toda minha, porque eu deveria ter pesquisado. Mestre, a minha dúvida é uma. Sim. E é muito complexa para mim, para você nada. Que isso? Agora que você já tem a base do que de fato é o comando desse cabeçote, provavelmente os seus planos para criar um comando de performance para esse carro mudaram totalmente, né? Você tem alguma ideia já? Dá para dar uma prévia pro pessoal do que você está pensando em fazer? Sim, eu já tenho... Não sei se... Aqui não vamos ver nada. Não. Não vamos ver aqui, não fiz as simulações. Mas o que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou manter esse levante aqui. Talvez eu vou abaixar essa permanência aqui ou vou aumentar aqui 1 milímetro. Né? Só para dar como que aquela palhinha de torque, sabe? Um fôleguinho a mais ali embaixo, né? Deixar ele mais... Né? E tirar um pouquinho de overlap. E tem que medir ainda o lobby center, que não li. Tem que ir aqui nos dois balancinhos. Ainda não tive tempo, porque tem bastante trabalho isso daqui. Digamos, eu queria aumentar um pouquinho a diferença, né? De 100 para com VTEC, né? E aqui o VTEC vou levantar esse levante aí, né? Bastante. Tá. Ainda vou fazer o teste das molas, vou medir essas molas, porque essas molas, se você ver aqui, ela tem muito elo, mas tem que ver quanto ela me permite, porque o passo dela é muito pequeno, de um elo para outro. Embora sejam molas longas, mas é bom que já vem com mola bem longa de fábrica. Então isso ajuda melhor, né? Consigo fazer uma mola com as mesmas características, entre aspas, mas com um passo maior para pôr mais levante. Entendi. Então eu posso aqui alterar o VTEC, então seria só o comando e as molas, basicamente, o resto não precisa tocar absolutamente nada. E a gente poderia trazer uma performance bem maior, porque você levando esse número um pouquinho mais para cima, vamos por 240 e aqui uns 11 milímetros de levante, já muda o fôlego do carro 100%, né? Já vem aí uma cavalaria um pouquinho aceitável demais, né? E se a gente não mexesse em permanência e mexesse só no levante, ainda assim a gente teria um resultado muito bom ou não seria algo tão fora da caixinha assim? Dá uma patadinha, só que o VTEC ele entra numa faixa de rotação maior, né? Entendi. Então você precisa mexer aqui a permanência um milímetro. Tá. Talvez não mexer nessa de trabalho, nem vou mexer. Você pode deixar como tá. 300 graus tá bom demais da conta. Mas isso daqui eu vou mexer. Perfeito. Porque isso daqui eu consigo trabalhar com as acelerações um pouquinho mais nervosas, aí eu vou fazer que a válvula dê aquele tchan, né? Entendi. Só que também eles têm todo cuidado pelo sistema do VTEC, né? Com um comando muito agressivo. Na hora de entrar o VTEC também, você não pode brincar muito, né? Porque uma paulada, uma coisa, uma martelada, e ele de repente passa a fazer uma coisa muito diferente, né? Então tem que estar muito bem feito, né? Inclusive, depois eu vou ler com detalhe o círculo base, digamos, se tem alguma diferença, porque eu acredito particularmente que esse ajuste de válvulas também influencia, por exemplo, tem que estar tudo com a folguinha certa, para o VTEC não dar nenhum probleminha na hora de ele entrar, né? Acionar todo mundo aí. Exatamente, tem que estar muito harmonizado, tudo bem alinhadinho, tudo bem que tem a parte de cima que aqui também ajusta, porque eu estava brincando aqui, né, com eles, se não tiver tudo certo, cara, não entra. Não dá certo. Não entra. Mas, tem que estar muito, se você, aqui não entra, né? Aí entrou, né? Tem que ser
Uma porradinha. Na cavalada mesmo, né? Aí entra o VTEC. Bom, vamos só simular aqui, né? Rapidão. Sem VTEC. Ele vai... Mais ou menos isso daí. 6072. Beleza. Aí entrou o VTEC. Tan. Né? Cara, que absurdo, velho. É nervoso o negócio. Então é bem interessante isso daí, né? Então eu creio isso que creio que com essa diferencinha vamos fazer vários stages. Depois vamos fazer toda a carne na churrasqueira, né? Sim. Tem que ter, né, uma opção dessa. Para já aproveitar aqui, né? Os corpos de borboleta, aliás. Já tá na... Já que estamos falando do Honda, né? Já que Para o pessoal ficar mais empolgado. Né? Então, galera, a gente volta ao convite. Se você tem um cabeçote de B16 com o comando de B16, a gente paga o frete para estudar, porque se a gente já ficou impressionado com esses 3.7 milímetros de levante a mais dos camis normais para os camis com VTEC, né, o VTEC acionado, imagina do B16, que é um motor de fato que na época era para performance daqui. Isso aqui era um motor de um carro de passeio, de um Civic Sedan, um Civic Coupezinho, ou até mesmo os hatches. Mas imagina do B, que era o VTI, que era o supra-sumo da época, né? Abaixo do Type R, claro, mas ainda assim era um negocinho... Era o capetinho, né? Era o capetinho. Esse vai ser o coletorzinho do bichinho aqui. Do D16, com borboleta de 48 milímetros. Eu teria que pegar o mouse. Coisinha bonitinha, cara. Muito legal. Porque... Eu aproveitei porque tem esse buraco aqui, né? Aí eu falei, eu vou respeitar para tentar uma velocidade boa, já que a gente vai usar uma velocidade aí, uma borboleta grande, né? Então, o bico entra aqui, né? Bonitinho. Aí deixei ele bem inclinado para ele soprar lá no finalzinho, né? Ter essa baixa boa. E depois, bons corpinhos aqui. Aí já estimei aí um comprimento para mais ou menos 7.000, 7.500 giros, né? Ter nessa faixa de potência, né? Porque creio que com um VTEC nervoso e esses corpos de borboleta aqui, você vai esticar seus 8 e tralalá aí sossegado. Isso tudo vai ficar legal, hein? Então o coletorzinho já está aqui, né? Já fizemos todo o projetinho, né? Tem que ver aqui. Que engraçado, preciso ver, eu preciso estudar. Creio aqui que uma parte diferente. Aqui vem o coletor, né? E aqui vem umas válvulas, acredito eu, que devem comandar a solenoide que comanda isso daqui, creio eu, né? Sim. Então, creio que não faz parte do cabeçote. Então, só que isso aqui, esse corte aqui, atrapalha um pouquinho, vou ter que fazer uma caixa de macho aqui para ele dar saída, né? Porque está ao contrário, né? Teria que estar assim, né? Para ele desmoldar. Mas são detalhes técnicos que vocês me viram nos 30, mas aqui está o coletorzinho, Muito né? legal. Bonitinho, né? Então o pessoal já pode encomendar já, mestre? Não? Dá um tempinho. Tá em vias de, né? Estamos correndo com isso daqui. Sim. Né? Mas já dá para conversar sobre o assunto já. Já, então. não, já estamos... Já está bem adiantado isso daqui, né? Tem que terminar essa craca velha aí. Uma impressorinha ali, né? Para fazer os moldes. Nossa, eu termino mais com isso aí, mas já vou... Aí já começo a fazer os modelos e já... Tem muita coisa parada, muito projeto. Sim, imagino que tem. Mas seria isso em princípio, né? Eu com VTEC e sem VTEC, né? É isso aí. Então, está aqui a nossa errata do conteúdo anterior com o mestre Carlini. De fato, foi uma coisa que a gente não sabia, o cara só mandou o cabeçote para fazer estudo de comando, ITB e tudo mais. E a gente se deparou que, inclusive, o comando está aqui, né, mestre? Esse aqui? Tá aqui. A gente se deparou com esse empecilho, mas aí foram corrigidas todas as informações, o mestre buscou as informações e estamos aqui. É bom destacar o seguinte, o Rafa, que cedeu o cabeçote, ele comprou o cabeçote. Ele comprou um cabeçote para estar aqui, falei, esse cabeçote eu te dou para você desenvolver. E ele, como comprou aqui em São Paulo... Só mandou entregar aqui direto. Aí quando ele viu o vídeo lá, ele me ligou, assim, meio que de madrugada até. Um negócio do VTEC, puta, eu não vi, te peço desculpa. Eu falei, não, relaxa, fica cara. Não, puta, fazendo uma cagada, não li aquilo lá, na confiança, tudo bem, né?
Ninguém parou para olhar, tudo bem, não tinha responsabilidade, Sim, mas sim. não houve má intenção de ninguém. Sim, não foi na maldade. Não, né? não. Foi, digamos, talvez um pouquinho falta de processo, né, de ter olhado antes, mas em nenhum momento, muito pelo contrário, sempre... E o cara que e tudo mais, né? Legal. não é qualquer um que vai chegar vai comprar um cabeçote para pôr para você desenvolver. Sim, com né? certeza. Então e assim eu tenho vou lá para Amparo lá o Rafael lá da ARF. Aí perguntei o que significava. O que é esse ARF, né? AFR, perdão. AFR. Ar Fuel Ratio. Fuel ratio. Que é a relação ar-combustível. Que nome maluco, mas olha só. Né? E a gente está em contato com eles que estão desenvolvendo o software. Aliás, vou te mostrar algumas coisas. Vamos ver isso online. Já fica para um próximo vídeo, mas mandou agora. Para quem não está entendendo, galera, é o seguinte, o Carlini está construindo, idealizando, enfim, uma máquina de leitura de comando automatizada. Então ele vai pôr o comandinho ali, o comandinho vai girar, aí o Excel, enfim, o software vai dar todas as leituras, desde lab center, de permanência, de duração, de tudo. E vai dar também já um desenho meio que já feito ali em 3D, em 2D, enfim, no CAD, para o Carlini já saber como é que ele procede com aquilo, se dá mais, se dá menos, enfim. Então ele está desenvolvendo isso aí já tem um tempinho já, acho que em torno de um ano já, não tem não? Já. Mas... Porque era complicado achar alguém que abraçasse a causa, né? Uhum. Então, tem um monte de número aqui que eu não sei o que é, ó. Não, esse que eu fiz, eu peguei fiz um desenvolvimento de um perfil, né? Aí falei, bom, deixa eu ver se simulando uma leitura deu esse negócio aqui que é um roller, um entucho plano. Falei, onde eu estou errando? Onde foi que eu errei, né? Aqui tem um diagrama de aceleração, porque quando você projeta o comando, você cria um polinômio, vai lá, faz a tabelinha, aí você, daquele polinômio, você tem a primeira derivada que é a velocidade, a segunda derivada que é a aceleração, a terceira derivada que é o jerk, você tem tudo da própria equação. Mas quando você lê o comando, você está partindo somente do deslocamento. Tá. Aí do deslocamento você tem que calcular a velocidade e a aceleração. É diferente, você não tem nenhum polinômio, porque já está aqui o polinômio, na peça. Então, aí meio que... deu uma bugada na cabeça. Deu uma bugada, peraí. Então eu não estava conseguindo achar. Aí encontrei o erro e ó, olha só, o mesmo perfil. Agora sim. Né? Que legal. Diâmetro do eixo mínimo. Ele dá até isso? Vai dar até isso. Ô, louco. A gente vai dar com as acelerações e colocando os pesos, né? Aí eu encontrei um erro meu na formulinha do Excel. Então o que eu fiz? Só para ter uma ideia, fiz toda a simulação aqui, né? No Excel bonitinho, e agora olha o cara que me fez. Aí eu mandei para ele, né? Todos os comentários. Aí eu fiz a checagem, né? Digamos, quando eu rodo no CAD. No CAD é muito bom porque é uma peça mecânica virtual. Tá. Então você pega no CAD, você faz manualmente, na antiga mesmo, e aí você vê se a gente está batendo, né? Aqui eu não fiz exato, mas olha só, aqui o mínimo é 32,8, né? Aqui vamos por 32,20, isso que está passado, né? Então, realmente, depois fui no projeto que eu fiz e é isso mesmo, tudo tá na lata mesmo. Aí enlouqueci, né? Falei, porque não estava batendo nada, né? E aqui são a tabela grau a grau, né? São os graus aqui, né? Eu parto do 0 grau e chego até 360 graus, vamos de novo. Né? É que comprido o negócio, 360. Sim. Então tudo à volta do comando, né? E aí veio o negócio, ó. Perdão. Aqui como vai ficar o diagrama de aceleração, né? E ó. Vai ficar assim o desenho do comando, então. Que doideira, mestre. Muito louco, hein? Então você lê o comando, olha, é igualzinho. É igualito. Sim. Né? Isso daqui. Então ele já passou todas as fórmulas, logo mais já vamos ter... Então já está em fases finais já tá. Que legal.
a gente quebrou a cabeça aí, mas deu andamento, né? E foi tudo uma aprendizado, porque, claro, quando você tem todas as fórmulas sob teu domínio, você sabe onde está mexendo. Mas quando você vai ler um comando, tem todo um truquezinho aí você vai... E a coisa era tão simples que a gente fica tão embolado com coisa muito complexa, polinômio, não sei o quê. Cara, era uma continha de subtração. Muito besta. Tipo Olha assim, só. vou pegar o deslocamento, vou dividir pelo tempo, me tem que dar a velocidade, pô, é física básica. Só que quando você está em grau, radiano, não sei o quê, milímetro, não sei o quanto, então você tem que tomar cuidado com a unidade, que era o meu problema. Resolvi isso, um abraço. Deu tudo certinho. Tchau. Que legal, mestre. Show de bola. Então, basicamente é isso aí? É isso aí, meu querido. É isso aí que temos para dizer hoje? Hoje é isso. Na verdade, hoje para vocês é só isso, mas terminando esse vídeo a gente vai gravar um pouco sobre as ITBs ali da GM e tem alguém querendo encomendar um lote de ITBs para a Opala para o Carlini nesse exato momento. Então, muito obrigado, mestre. Obrigado por tudo, Tamo viu? juntão. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Mais uma vez pedimos desculpas pela informação errada, mas não foi maldade. Então é isso aí, galera. Tamo juntão. Valeu, falou. Pô, 50 é nóis. Fui!